Tem livros que destroem a gente. O pior é quando esses livros falam de uma realidade que aconteceu logo ali. E a gente tem essa experiência registrada de uma forma tão sincera e verdadeira, como em Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. E é sobre esse livro que a gente vai falar hoje. Não tem como começar a resenha desse livro, falar sobre o Holocausto Brasileiro da Daniela Arbex, sem falar que acho que a gente precisava pedir desculpa pra todo mundo, sabe? Sem dizer que esse é um livro muito difícil de ler e de falar sobre ele. E é muito difícil estar aqui pra falar sobre esse livro, porque esse é um assunto que me machuca muito. Então, talvez esse vídeo tenha alguns gatilhos pra você, tá? A gente vai falar sobre realmente o que aconteceu no Colônia, que foi o maior hospital psiquiátrico que aconteceu, o maior massacre brasileiro. Então, já se prepara do outro lado aí, porque vai estar difícil. Bem, já fazia muito tempo que eu queria ler esse livro. Basicamente, desde que eu soube que ele existia. Já tinha visto resenhas, já tinha ouvido falar sobre essa história, mas nada me preparava para o que eu realmente ia encontrar durante a leitura de Holocausto Brasileiro. E esse nome é forte, porque essa história é forte. Ela precisa... Não tem outro nome que coubesse nesse livro e nessa história. Eu, quando estava fazendo o ensino médio, terceiro ano do ensino médio, eu li um livro chamado O Canto dos Malditos. Nesse livro, o Austragésilo Carrano Bueno, que é um escritor daqui de Curitiba, né, conta a sua história nesse livro, e ele fala sobre os hospitais psiquiátricos aqui de Curitiba, daquela época onde ele tinha sido internado, e ele narra histórias horríveis, como a história que dá nome a esse livro, que é Canto dos Malditos, que era um canto no hospital onde essas pessoas ficavam completamente abandonadas. Esse livro depois deu origem ao filme O Bicho de Sete Cabeças, com Rodrigo Santoro. E, infelizmente, esse livro é muito difícil de ser encontrado, porque houve processos dos médicos, enfim. Apesar dele não citar nomes, dava pra você saber quem eram as pessoas, e alguns médicos entraram com processo e tudo mais, e o livro foi tirado de venda. Hoje é muito difícil se encontrar esse livro, mas se você tiver a oportunidade, se chama O Canto dos Malditos, e é incrível. E quando eu li esse livro, eu tinha decidido que eu ia fazer medicina, que eu ia trabalhar nessa área psiquiátrica, porque era uma coisa muito forte, e aquilo, quando eu li lá dos meus 16 anos, me marcou muito, assim. Então esse é um assunto que mexe comigo, porque eu acho que todo ser humano tem que ser tratado com o mínimo, sabe, dos seus direitos. E quando a gente lê o Holocausto Brasileiro, a gente é colocado à frente de uma história tão fria e tão difícil da realidade brasileira, da nossa história do Brasil, que é impossível você ficar, se você não sentir alguma coisa em relação a isso. O Holocausto Brasileiro vai falar principalmente dos hospitais psiquiátricos em Minas Gerais, em especial o Colônia, que é um hospital que registrou aí, nos seus anos de duração, mais de 60 mil mortos dentro do hospital. E ele tem histórias horríveis. E uma das coisas que me fez querer muito ler esse livro, eu tava conversando durante a Flip, a viagem da Flip, com um rapaz que fez o Euclides da Cunha, lá na Casa Submarino, e ele tava falando sobre uma série que ele ia interpretar um papel, enfim, sobre o que ele tava gravando, e falava sobre o Colônia. E aquela história me reviveu na mente. Falei, cara, eu vou voltar pra Curitiba, eu vou pegar esse livro pra ler, porque eu preciso ler ele, preciso fazer isso de uma vez. E eu já tinha visto resenhas, como eu falei, mas eu não sei nem como dizer pra vocês, sabe, porque é tão forte as histórias que a Daniela conta pra gente ali, que ela narra dos acontecimentos, que é aquilo que você realmente precisa ficar sabendo e ouvir essas histórias e ter isso na lembrança para que a gente nunca esqueça e nunca aconteça isso de volta, sabe? Esse hospital, ele foi aos poucos sendo transformados depois da reforma psiquiátrica no Brasil, e ele foi um dos principais motivos para que pra revolta acontecer e para que houvesse essa mudança, e a mudança realmente nos hospitais psiquiátricos e no tratamento psiquiátrico. O problema é que ali no Colônia não estavam apenas doentes que precisavam de tratamento, mas pessoas que nem doentes eram, sabe? Desde mulheres que perdiam a virgindade eram mandadas para lá, a pessoas que tinham alguma desavença política, a pessoas que não tinham nome ou sobrenome, sabe? Perdiam seus documentos e, enfim, acabavam no trem de loucos que levava para esses hospitais. E claro que a cidade também ficou muito marcada por causa de
todos esses acontecimentos, mas a gente tem que pensar muito sobre os nossos preconceitos quando lê esse livro, principalmente com transtornos psicológicos, com doenças psiquiátricas. A gente não sabe lidar ainda. A gente tem um grande problema sobre isso, porque é difícil a gente falar. E muitas pessoas mandavam seus familiares pra lá também porque não sabiam como lidar com aquilo. Muitas pessoas que não tinham transtornos psiquiátricos, mas tinham, por exemplo, epilepsia e acabavam indo pra lá. E ali elas ficavam todas Deus dará, sabe? Elas não tinha gente pra cuidar da quantidade de pessoas que existiam, que moravam ali no Colônia, que necessitavam de tratamento. Injustiças muito grandes aconteciam, pessoas eram separadas das suas famílias, filhos eram separados de suas mães. As histórias das mulheres que perderam seus filhos durante os anos de encarceramento praticamente ali são histórias muito tocantes e muito sensíveis, sabe? De mulheres que perderam tudo, inclusive seus filhos, que depois até nem podiam reencontrar, não sabiam onde essas crianças estavam, quem eram elas. Sem falar das famílias que às vezes enviavam os seus filhos pra lá, no trem de louco, mas que não sabiam se eles iam voltar pra casa, não sabiam como era o tratamento lá. Às vezes eram faladas que precisavam enviar essas pessoas pra lá, mas eles não sabiam nem como reagir a tudo isso. São histórias tão pulsantes e dolorosas de se ler que, ao decorrer do caminho dessa leitura, não é uma leitura fácil, nenhuma maneira, mas você sente a necessidade que a Daniela tem de contar aquilo, que surgiu de uma série de reportagens dela e depois de uma extensa pesquisa que culminou nesse livro incrível de se ler. Maravilhoso, inclusive, com a escrita dela que é fascinante. Mas mesmo assim, tão real e que machuca tanto a gente, sabe? Porque não são histórias inventadas. São histórias de pessoas que contaram pra ela, história que elas ficaram sabendo, histórias retiradas do museu, que inclusive tem hoje lá. E não faz muito tempo que isso aconteceu, sabe? Não foi há anos e anos e anos e anos e anos, não. Foi logo ali. Isso torna essa necessidade de você conhecer e lutar pelo direito dessas pessoas cada vez mais. Porque se você tem um mínimo de humanidade, ao ler esse livro, você fica completamente comovido pelas coisas que aconteceram, pelas coisas que essas pessoas passaram e pela busca daqueles que lutaram para que isso fosse mudado, né? Que tivesse um outro caminho, uma outra forma de fazer aquilo. Inclusive, a série de problemas que muitos doutores enfrentaram durante o processo de fazer com que isso mudasse, com que todo esse acontecimento, né, tivesse um motivo e que esse motivo fosse colocar as coisas nos eixos e tratar as pessoas com transtornos psicológicos de uma forma humana, porque ali não era tratado de forma humana. Outra coisa muito séria que acontecia no Colônia era a venda de corpos para universidades, que morria-se aos montes, a centenas de pessoas. A parte para mim que é mais difícil de se ler é uma narrativa de uma mulher que trabalhava ali no Colônia. Ela trabalhava na parte da cozinha, mas ela vai para um treinamento onde, para subir de cargo lá dentro, você tinha que, infelizmente, participar das sessões de choque elétrico, né? Daquela forma de tratamento horrível que, enfim, era se utilizada. E ela narrando aquilo pra gente, eu tinha que parar, porque senão eu ia começar a chorar. Porque é uma história tão forte, é tão difícil você imaginar tudo que aquelas pessoas passaram e sofreram ali. E pessoas que não podiam falar nada, porque ou iam perder seu emprego e tinham uma família pra sustentar e precisavam daquilo, precisavam daquele sustento que trazia, que o hospital trazia pra elas. Então é muito difícil, pessoas que também sem o hospital não tinham lugar pra onde ir. É completamente forte, sensível e incrível, e eu acho que todo brasileiro deveria ler. E um momento onde é tão fácil a gente se esquecer da história que a gente viveu, dos momentos que a gente passou e das coisas horríveis que aconteceram nesse país, é muito importante que livros como esse existam para que a gente lembre, para que a gente fale sobre isso, para que a gente converse com outras pessoas e fale: o Colônia existiu, a história daquelas pessoas não deve nunca ser esquecida e a gente nunca deve regredir a esse ponto, né? As pessoas precisam ser tratadas com humanidade. E eu não sei muito mais o que falar sobre esse livro, além de que ele é extremamente impactante. E o trabalho que a Daniela fez é louvável, sabe? Ele é incrível e maravilhoso. E vocês precisam ler esse livro. Então, por favor, façam um favor a si mesmos e leiam O Holocausto Brasileiro. É um livro muito difícil de se ler. Muito difícil, não vou negar. Eu quase chorei em vários minutos, eu tinha que parar a leitura. Mas ele é um livro que tá aí de fácil acesso. Tem e-book, tem livro, tem audiobook. Então é muito fácil de você ter contato com essa obra. E isso é muito preciso. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande pra vocês, até a próxima. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais do livro, tem o link aqui pra vocês comprarem no box de descrição. Um beijo e até a próxima.